Bom, sem áudio, primeira vez, da segunda vez, vamos. Boa noite, muito bem-vindos ao Fluxo, ao nosso streaming em vivo, desde aqui o Vale de Anhangabaú, no centro de São Paulo. Este é nosso 8º streaming em vivo. A gente já fez conversas desse tipo sobre assuntos incluindo direitos indígenas, a proibição da maconha, a legalização da maconha, e também sobre o plano diretor de São Paulo, que foi votado há uns 10 dias atrás. Além disso, a gente está fazendo uma série de entrevistas com candidatos para os 5 cargos das próximas eleições. Essas entrevistas são gravadas e a gente vai soltando essas entrevistas de a pouco no nosso site. Também a gente fez entrevistas e continua fazendo entrevistas em vivo no streaming. Este streaming sempre disponível depois no mesmo site onde vocês estão assistindo agora, para conferirem depois. Das entrevistas em streaming que a gente fez foi com o Guilherme Boulos, o líder do MTST, o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, que foi uma entrevista muito legal, muito interessante, e recomendo essa entrevista para aqueles que tiveram interesse nesse assunto. Então, este é o assunto de nosso streaming de hoje. Continuamos a conversa, e acho que vamos ainda continuar depois disso, sobre ocupações. Este vai ser meu primeiro streaming para Fluxo, então peço desculpa por qualquer coisa e vou me apresentar um pouco. Eu sou Claire Rigby, eu sou uma jornalista britânica, eu faço parte da equipe do Fluxo. Eu venho morar aqui em São Paulo há 4 anos para trabalhar inicialmente na Time Out. Também faço parte da equipe do blog em inglês da Folha de São Paulo, que se chama From Brazil, que é um blog feito em inglês por um público estrangeiro, normalmente. E eu também escrevo para vários outros veículos. Eu venho acompanhando desde a minha chegada no Brasil, em São Paulo, as grandes mudanças, as ocupações, a reocupação do centro, dos movimentos sociais, e também eu escrevo muito sobre arte e a cena cultural. Então essas são as minhas áreas. Então hoje nossa conversa sobre ocupações se enfoca especificamente em centro, onde tem uma onda de ocupações muito importante que tomou conta do centro de São Paulo no último ano. Já teve várias ocupações antes disso, mas aumentou muito no último ano. Tem ocupações aqui em São Paulo, no centro, de grande porte, por exemplo, a ocupação Marconi, Prestes Maia, ocupação Mauá, que fica atrás da Estação da Luz. E também aqui, muito pertinho, a ocupação Cine Marrocos, que é aquela bela cinema que é agora ocupado por o MTST. Mas também tem uma onda de ocupações aqui no centro bem menores, e algumas deles, além de serem ocupações bem politizadas e lutando pela moradia, se pautam também um pouco na arte e na cultura, como parte do dia a dia da ocupação, e às vezes mais que isso. A onda de ocupações que a gente está vendo, e em particular do que a gente queria falar hoje, entre outras coisas, é sobre o papel de arte e cultura nas ocupações. Esse vem de uma tradição muito interessante e, por exemplo, uma velha tradição lá no meu país, em Inglaterra, ou em Europa em geral, nas cidades de Berlim, de Amsterdã, de Londres, também de Nova York, que tem histórias muito longas de ocupações culturais e políticos
é uma cena de squat que faz parte da vida urbana nessas cidades. Mas talvez, em particular, falando em Londres e Nova York, eles não foram, nunca tiveram muitos squats no centro da cidade, muito difícil. Aliás, Londres tem pouca pessoa morando no centro da cidade. Então, isso acho que é uma parte muito interessante sobre o que está acontecendo aqui em São Paulo, das pessoas tomarem o centro e reocuparem o centro deste jeito. Então, a gente vai falar hoje, vou apresentando nossos convidados. A gente vai falar com o Guilherme Lange, aqui, que faz parte, ele é um dos coordenadores do Grupo Sem Teto MMRC, que é Movimento para a Moradia na região centro. Eles ocuparam, juntos com alguns integrantes do nossa outra ocupação convidado, que é do Ouvidor, eles ocuparam um prédio em Jardins, um prédio na Rua Pamplona, a 935, no dia do começo da Copa do Mundo. Eles até ocuparam esse prédio no momento, uns momentos antes, acho que 40 minutos antes ou tal, né? Foi, acho que durante. Durante? Seria momentos antes, a gente teve uns problemas operacionais, né? Que a gente sempre tem ao vivo, mas acabou sendo, acho que no mesmo momento que estava tendo a festa de abertura. Então foi simultâneo. Eles aproveitaram. Aliás, eles foram, tipo, vestidos... Isso, nós combinamos com o pessoal, né, que realmente você trazer uma horda de sem-tetos para Paulista, realmente você chama uma atenção que não é o desejado, né? Então a gente já combinou com o pessoal, vistam-se de torcedores, que aí a gente passa despercebido uma grande concentração de pessoas, a gente consegue fazer isso com mais tranquilidade, né? Que é o que a gente tenta fazer. Foi, né? E assim foi, e assim entramos. E também nós temos aqui a Thalita Bewley e o Andy Marshall, dois nomes muito ingleses, que eu não consigo falar em português. Que eles fazem parte da ocupação Ouvidor 63, né? Isso. Que fica justamente na rua Ouvidor, que é bem perto aqui. E esse é a continuação da rua Líbero Badaró, né? Continuação. Isso, muito perto ao Terminal Bandeirantes. E eles ocuparam esse prédio no dia 1º de maio, né? Foi. Isso. E esse é um prédio que acho que é muito dedicado a arte, música, teatro, além de moradia, né? Dá a casualidade de que a maioria, ou quase todas as pessoas que fizeram parte dessa ocupação são as pessoas que desenvolvem seus trabalhos ligados à arte, né? Como cinema, fotografia, música, teatro. Então, eram pessoas que estavam atrás de espaço físico para desenvolver seus projetos, né? Para desenvolver também seu potencial criativo aliado a esse espaço para expandir. Sim. E essas pessoas que ocuparam, por bem, acharam que para ocupar um prédio público, que ele teria que ter uma contrapartida para a sociedade. Então, hoje nós estamos de portas abertas com vários eventos acontecendo semanalmente no Ouvidor, no qual nós recebemos o público em geral, as pessoas da cidade. Muito legal. Então, a gente ia até hoje, a presença também de um terceiro, um integrante de uma terceira ocupação, que é a ocupação que se chama Laboratório Compartilhado TM13. Esse fica lá no Vale de Anhangabaú também, fica na Praça Ramos Azevedo, na frente do Teatro Municipal. E essa ocupação acho que foi ocupado uns 2 meses atrás, 45 dias atrás, mais ou menos. E começou dentro da velha escola de balé do Teatro Municipal, porque eles tinham ido para a Praça das Artes. A escola de balé foi para a Praça das Artes. E aí esse prédio foi ocupado
por o coletivo Anhangaba Roots, junto com outros coletivos que fazem parte desse maior coletivo Laboratório Compartilhado TM13. Eles foram retirados desse prédio há na verdade, acho que foi uns 30 dias atrás. Aconteceu durante a Copa do Mundo. E eles foram retirados desse prédio e eles resolveram ficar lá, no mesmo lugar, na Praça Ramos Azevedo. Eles fizeram um acampamento de uns 15 tendas embaixo das árvores lá no parque. E eles estão aí até hoje. Era para a Vanessa Sabati ter estado com a gente hoje, mas hoje foi um dia muito tumultuado para eles lá nessa ocupação. Então, eu acabei de falar com a Vanessa e ela me contou que ontem eles receberam a integração de pose para saírem desse lugar. Ontem também foram chamados para ter uma reunião hoje, a reunião que aconteceu hoje às 8 de manhã, com o ouvidor Alderon, da Assessoria Pública da Prefeitura. Esse é o assessor da Secretaria de Cultura. Assessor da Secretaria de Cultura e com o subprefeito Amazonas. Eles tiveram essa reunião e eles chegaram a um acordo com eles para... eles acordaram de que ia ser aberto a escola de novo, eles iam poder ocupar uma sala da escola e eles aceitaram esse acordo. Hoje, depois, isso foi às 8 da manhã, era para ter uma reunião depois às 15 horas, que ia ser para confirmar esse acordo. E às 2 horas, a Vanessa me conta, eles receberam uma ligação dizendo que o acordo foi quebrado, não ia acontecer mesmo isso, e que eles iam ter que sair hoje mesmo do acampamento onde eles estão, e se eles não saíram hoje, eles não iam ter mais diálogo com a prefeitura, de nenhuma forma. A Vanessa conta que depois, em conversa entre eles e o subprefeito Amazonas, eles acordaram com ele numa proposta de realmente saírem hoje da ocupação de eles lá na praça, e aí ia ficar aberto a conversa. Vale dizer que a Anhangaba Roots é um coletivo que tem uma história muito longa lá no Vale de Anhangabaú, uma história de trabalhar com pessoas em situação de moradia de rua. E eles lá fazem e fizeram, muito antes das ocupações, ateliês de arte e acho que teatro, dança, com pessoas em situação de rua. Então, agora a gente são 10 horas, eu acho que eles devem estar tirando agora mesmo, eles iam estar tirando agora mesmo o acampamento de eles, para cumprirem com esse acordo novo com a prefeitura, de manter aberto essa conversa. Então, por isso a ausência da Vanessa hoje. Então, vamos às perguntas. Eu queria, primeiro, então, que vocês falassem um pouco, no geral, sobre as ocupações de vocês. Então, você já falou um pouco, então vou te convidar, Thalita, de falar um pouco sobre a ocupação ouvidor, de que, como começou mesmo, quais são os objetivos, se tiveram objetivos, e o que você quiser contar sobre a ocupação. Certo. Bom, tinha essa questão do espaço físico. Eu, o Andy, várias pessoas, amigas nossas, precisando de espaço para viver, para dormir e para produzir. Então, a maioria desses amigos que ocuparam com a gente o ouvidor são pessoas que têm bandas, trupes de teatro, artistas visuais, por isso que tem também esse âmbito artístico, né? Mas é sim uma ocupação de moradia.
Sim. Como começou? Vamos para trás. Como começou essa ocupação? Como começou? É. Bom, nós percebemos que a maioria dos nossos amigos, assim como nós, estávamos tomando muito tempo de nossa vida e dinheiro com aluguel, e começamos a observar a quantidade de prédios ociosos e bandeiras de movimentos de moradia aqui na região central de São Paulo. Aí o Andy estava morando no centro na época e ele observou, ele e o Samir. Eu estava morando em outro bairro, depois também fui morar com eles. E assim, pô, a gente está perdendo tempo, vamos ocupar um prédio. Aí começamos a conversar com amigos que inclusive queriam vir aqui para São Paulo e achavam que não teriam condições de ter um espaço físico aqui. Nossa situação como produtores de arte foi sempre não ter o espaço físico suficiente para executar. Os mais acelerados iam atrás de espaços sempre com o propósito de alugar, que era o modus operandi que nós sempre conhecemos, foi ou você compra uma coisa ou você aluga essa coisa. Então, a gente acabava juntando 10 pessoas, vamos alugar junto um espaço. Então, morando em repúblicas. O que seria para moradia, apartamentos dividido por várias pessoas, habitando salas e dividindo quartos, estúdios empilhados em garagens, muitas vezes tendo que conversar com vizinhos para que isso acontecesse, na busca de locais maiores, sempre procurando o proprietário para se alugar. Então a gente começou a observar que todo o espaço grande que nós tentávamos saber quanto que seria para alugar, e isso sempre ia muito além das nossas posses, e também como a Thalita falou, muitas pessoas se ocupando de coisas que não gostam realmente de fazer. Desviando suas funções. Desviando para conseguir o dinheiro para pagar. Então o aluguel ele não é quanto ele é em dinheiro, né? É quanto tempo tu tem que dedicar para conseguir dinheiro para pagar ele, né? Sim. Então ficava nesse ciclo vicioso sempre com falta de espaço. E dentro dessas observações da cidade, a gente via que semanalmente prédios maravilhosos no centro de São Paulo, prédios históricos que estavam vazios e que nós procurávamos os proprietários para tentar, na ilusão de alugá-los, a gente nem conseguia alcançar os proprietários para negociar isso. Na outra semana aparecia uma bandeira de movimento de moradia. Uma bandeira ali. Então nós vimos que há 4 anos que já vêm pessoas do nosso estado, da nossa cidade, que nós conhecemos mais diretamente para São Paulo, para construir uma carreira artística ou para fazer parte desse grande laboratório que é São Paulo. E qual cidade é isso? Porto Alegre. E nós vimos que se nós anotássemos todos os nomes de amigos, isso chegava a 60, 70 pessoas. Então, que seria um número bom com mais alguns apoiadores para ocupar um prédio do tamanho do ouvidor. E quantas pessoas estão morando lá agora? Eu acho que morando no ouvidor tem umas 60 pessoas. Quanto? Umas 60 pessoas hoje. E também tem espaço dedicado, bom, vamos até chegar nesse ponto Sim. de arte, mas acho que eu vou passar para Guilherme para falar sobre Pamplona e daí a gente volta à questão de arte. Então, você conta também, por favor, um pouco sobre Pamplona. Para mim, né? Perdão, e acho que seu background também, que você também faz parte de um movimento que vai mais antes de Pamplona. Sim. Realmente, uma ocupação para o movimento de moradia da região centro, né, que é o que eu participo e coordeno, já é uma forma de agir que tem, sei lá, mais de 10 anos. Então, a gente até, você citou no início do programa, né, a ocupação Mauá, a gente faz parte também, nós estamos lá, ele recentemente foi até comprado pela prefeitura, desapropriado, né. E então, a questão da ocupação da Pamplona foi uma sequência de um trabalho, e onde nós já tínhamos feito uma provocação semelhante, né, independente de quem é o partido, enfim, de que mais ou menos vai ser atingido nessa provocação, que a gente havia ocupado antigamente o antigo prédio onde era a sede do projeto Nova Luz, que é um projeto também de gentrificação, queria pegar grandes lotes
do centro da cidade, dá para grandes empreiteiras fazer o que eles bem decidissem com aqueles lotes, sem consultar a população, sem consultar os comerciantes e tal. A gente ocupou esse prédio durante todo 2013. Qual prédio que é isso? É um prédio mesmo? na rua Couto de Magalhães, que ele fica... É do lado da Ocupação Mauá. Tem a Ocupação Mauá, tem a Couto de Magalhães que corta ali, é um prédio que fica em 2 terrenos. Esse prédio, ele ia ser doado, agora o Ministério Público embargou isso, para o Instituto Lula construir o Museu da Democracia. Então é até uma contradição, é algo um tanto surreal, assim. E depois disso a gente teve que sair do prédio no final do ano e agora chegando a gente vendo toda essa questão dessas famílias e toda essa questão da Copa, que é que foi algo que agravou totalmente a questão do déficit habitacional, a questão do aluguel subindo em várias localidades na periferia. Quem mora em Itaquera, as pessoas sendo jogadas cada vez mais para os arredores da cidade, onde não existe toda a aparelhagem do Estado. A gente, não, essa Copa para nós não existe motivo nenhum de celebração, nós vamos lá e vamos fazer algo que realmente vai ter algum benefício para as pessoas. A gente foi lá nesse prédio na Pamplona, que é um prédio que está há 5 anos sem ter função nenhuma, e é para a gente, independente se ele é um prédio público e privado, e no caso ele é privado, um prédio que não cumpre a função social, ele é um prédio que deve ser usado, deve ter alguma função social sendo exercida lá. Então, nós fizemos todo esse equipamento, essa coordenação de pessoas que a gente conversou antes, que nós juntamos vários grupos, incluindo vários grupos que a gente já tinha de pessoas sem teto, realmente com essa necessidade de moradia. Nós chamamos o pessoal do ouvidor, que a gente achou importante ter a questão de arte, cultura, porque isso a gente até pode falar depois, acho, a gente vai falar sobre isso, da importância disso durante uma ocupação. Nós temos como apoiador o Passe Livre, que estava lá, e, enfim, vários coletivos nos auxiliaram nesse projeto, e assim foi a entrada nossa no prédio, né? E lá estamos, né? Então, é isso aí. E vocês já, bom, sobre a reintegração de Pose, que eu falei que lá no Anhangabaú eles receberam a reintegração de Pose, também eu sei que vocês receberam no ouvidor, é ontem, né? Foi ontem. Sim. E me conta sobre isso, o que aconteceu, quais são os próximos passos? Recebemos a carta, aviso de reintegração de posse, e temos 15 dias para nos pronunciarmos. Não foi marcada a data em si da reintegração. Se envolve geralmente um processo de reintegração, ele acontece com uma negociação, não que isso seja uma lei, mas é um modus operandi em São Paulo. A gente recebe um representante de um batalhão de polícia da região, que faz uma negociação de uma data para que seja uma reintegração pacífica. E que não atrapalhe o trânsito. Tem pessoas da Secretaria de Trânsito, nós fomos da Pamplona, fui eu e o Guilherme. Tem assistentes sociais, tem a Secretaria de Habitação, no caso, para dizer que não atende ocupações com menos de 1 ano e 1 dia. Pessoas encarregadas de logística para nos oferecer caminhões. Eles oferecem caminhões para Oferecem vocês caminhões. saírem? O proprietário ele é obrigado a custear a saída dessas famílias e ida para outro lugar. Então, se a gente disser, tem um volume X que a gente precisa tirar daqui de imóveis das pessoas, o proprietário ele tem que bancar esse custo. E quais vão ser a posição de vocês? Qual é a posição de vocês lá de ouvidor? Então, na reintegração, o que mais a gente viu pelo texto apresentado é que o prédio ele não oferece segurança para o que nós estamos usando ele, né? Ele não oferece segurança nem para moradia, nem para... Foi citado que já em 2005 foi retirado o número de famílias de lá porque foi feito um laudo dos bombeiros, que não havia condições. Eletricistas, Então, não havia condições. Realmente, qualquer laudo que for feito naquele prédio vai constar que ele não tem condições de habitar e nem de ter um centro cultural conforme parece o que nós estamos fazendo, né?
A gente acredita que para ir contra esse laudo, só se nós fizéssemos todas as reformas para o prédio ter a segurança e ser o ideal para o funcionamento de um local. Então, nós realmente não conseguimos isso, não vamos conseguir isso, né? Então, acho que a negociação vai mais de ir até algumas secretarias ou sei lá quem, para mostrar que existe um grupo de artistas em São Paulo que necessitam de espaço e que esse espaço não está sendo encontrado e que a forma como ele foi, a busca por esse espaço foi ocupando um prédio, independente se ele tem condições físicas de abrigar os nossos desejos produtivos ou não. Talvez a solução para isso seria se o poder público simpatizasse com essa causa e investisse nesse prédio para que esse grupo de pessoas continuassem fazendo essa função dentro desse prédio. Ou se fosse de interesse do poder público de que esses produtores saíssem desse prédio e tivessem disponibilidade de habitar outro espaço para continuar com essas funções, se isso é interessante para a cidade ou não. Só para contextualizar, porque ele acabou falando de que famílias já foram removidas, esse prédio Novo Ouvidor, ele foi uma das primeiras ocupações na cidade também, de moradia. Então, eu acho que ele ficou 8 anos, né, ocupado. Foi de 97 a 2005, do movimento da região centro. É o MMC, é um movimento um dos mais antigos, né, do GG. Então, ele ficou 8 anos ocupado. E isso é uma tática recorrente, né? Quando o prédio está muito difícil de você tirar as famílias de lá, você simplesmente chama um bombeiro para fazer um laudo, ele vai lá e, obviamente, prédio nenhum está em condições, né? Se talvez o bombeiro viesse nesse prédio aqui, ele iria dizer que a escadaria está ruim, que o banheiro está entupido. Não tem saída de emergência, não tem saída de emergência. Então esse prédio foi desalojado em 2005? 2005. Vazio, 9 11 de anos. novembro de 2005, eu e a Tati encontramos um bilhete para os moradores, lembrando da desocupação durante a limpeza. E quando vocês entrarem, eu até fui lá, não sei se o mesmo dia ou o dia depois, eu vi que os pisos dos andares que tiveram assim uma camada de... 2 dedinhos de sujeira. Sim. Totalmente fechado esse prédio, né? Foi? Sim. E agora está limpo, está sendo utilizado. Tá limpo, está sendo Todos os andares ou só alguns? Todos os andares. E sobre reintegração depois, também eu sei que você me acabou de contar que em Pamplona também vocês receberam. Quando receberam? Então, foi acho que há 2 semanas atrás, talvez mais, mas lá foi um processo diferente, né? Nós estamos acostumados realmente a, como aconteceu lá, de um oficial de justiça te entregar esse mandato de reintegração de posse. No nosso caso, não. A partir de certo momento, não sei qual, a Justiça parou de informar as pessoas sobre isso, não quis nos ouvir como parte interessada e simplesmente, certo dia, chegou um policial com um ofício nos convocando para uma reunião no batalhão para falar sobre a reintegração iminente do prédio. Então, no outro dia fomos lá na reunião, né, e é até engraçado, né, que o único atendimento que se tem nesse caso já é dentro do batalhão de polícia, né, você é a única justiça que lhe é conferida. Então, a gente foi lá no batalhão, a gente negociou e ficou marcado uma reintegração de posse no dia 17 de agosto. Só que, em paralelo a isso, a gente está vendo toda essa questão judicial, enfim. Mas é essa data que nós temos aí para desocupar o prédio pacificamente, né? E vocês vão desocupar o prédio pacificamente? Sim, mas não sem antes fazer tudo que a gente possa fazer, judicialmente, politicamente, enfim, a gente pretende fazer aí atos, a gente pretende convocar pessoas, a gente está fazendo aulas públicas e ciclos de formação no prédio nesse tempo que a gente tem. Então, já foi lá, na última semana foi a Raquel Ronick, que é uma arquiteta ex-relatora da ONU, deu uma aula pública lá. Então, para a gente é uma questão política agora e judicial. Então, resistir é um tanto complicado, né? Você botar em risco famílias, você sabe que com a polícia não tem muita conversa, né? Então... Quantas pessoas estão morando lá agora? Então, hoje o meu cálculo são de 60 famílias, eu estimo cerca de 150 pessoas. Você nota que famílias é sempre um término usado que eu noto muito. Eu já visitei várias ocupações e me chama a atenção desse término famílias, porque realmente age um pouco
ideológico. Não, mas se é uma pessoa solteira, a gente fala famílias, porque é a forma que a gente... É uma forma simples de você falar unidade habitacional. Por que você não fala, Porque fala isso, então? mas porque você conta por quartos, na verdade, né? Porque a sua preocupação quando entra no prédio, quantas pessoas eu consigo colocar aqui dentro de uma forma que eles consigam viver bem e de uma forma que tenha um número suficiente de pessoas que sirva de proteção para todos, né? Então, uma das primeiras preocupações é essa, porque lá, por exemplo, era um prédio padrão Jardins, onde existiam 2 apartamentos por andar, apartamentos enormes. Então, agora, cada quarto, que são quartos grandes, a gente está botando uma família. E uma está sendo improvisada na sala, que é um outro espaço grande, né? Então, o que eram 2 famílias por andar, agora são 6. Sim. Sendo que eles têm 2 banheiros para compartilhar, uma cozinha, tinha uma espécie de senzala lá, né? Que era o quartinho da empregada, tudo que virou uma dispensa para essas famílias, né? A gente não socou ninguém lá para viver num quartinho. Sim. E eu queria entender um pouco qual que é a situação legal sobre realmente ocupar um espaço privado ou público aqui no Brasil. Em poucas Sim, que existe, na verdade, um espaço de contingência da lei, da Constituição. Porque existem 2 direitos que se chocam, na verdade, não é algo resolvido. Para o judiciário até porque... Mas, enfim, o que existe? Existe o direito de você ser um proprietário, existe o direito de você ser dono e ter posse de um imóvel. Ao mesmo tempo, existe uma lei que diz que todo imóvel deve cumprir sua função social. E é aí que se baseia toda a questão da luta por moradia. Qual lei é essa? Eu acho que é o artigo 185, se não me engano. É uma lei que diz que todo imóvel deve cumprir sua função social. Da Constituição? Da Constituição. Então, o que acontece? Quando o imóvel está, no caso da Mauá, 20 anos parado e com uma dívida de 2,5 milhões, você não considera que isso cumpre uma função social. Quando, no caso da Pamplona, o imóvel está lá parado há 5 anos, você também não considera que está cumprindo uma função social. E aí a forma de ocupação, ela segue uma lógica dupla, tanto de você denunciar essa irracionalidade que enquanto existe um déficit habitacional na cidade, existem lugares que estão aí 20, 30, ou mesmo 5 anos parados sem ter uso nenhum, e a outra para realmente resolver a situação iminente de pessoas que estão na rua, pessoas que estão sofrendo despejos aí em favela, em barracos, em comunidades, por questões de obra, por questão que estão pagando, sei lá, o que mais nos procuram assim são pessoas que ganham um salário mínimo e pagam R$500 de aluguel. Então isso é uma realidade. E até se você olhar lá nas pesquisas de déficit habitacional, você vai ver que por 2010 aconteceu uma virada, que a maioria das pessoas hoje que são consideradas déficit habitacional são pessoas que não têm condições de pagar o aluguel porque o aluguel custa mais de 50% da sua renda. Não são mais pessoas que moram em situação de risco, são esse público hoje que é a maioria do déficit habitacional. Sim. E voltando para a lei que fala que o prédio tem que cumprir sua função social, a lei prevê que o Estado tem que intervenir nesse prédio? Não, isso é justamente o argumento do judicial, quando vem uma reintegração de posse. Ele diz, vocês não devem agir por conta, você tem que esperar uma decisão do poder público de desapropriação. E aí, o que acontece? É engraçado que agora, acho que faz 2 meses, a prefeitura pegou um pacote lá e falou, a prefeitura comprou 41 prédios, desapropriou. E aí são prédios com dívidas de milhões, prédios que não têm função nenhuma há 20 anos. Em vez da prefeitura ir lá só e desapropriar, não, ela pagou o valor de mercado por esses prédios. Então a prefeitura gastou 300 milhões para comprar esses 41 prédios, quando não precisaria. Então o proprietário deve ter até ficado feliz de ter ganho esse dinheiro, aí deixa 20 anos parado, até estimula, né? Você fazer uma especulação ali que a prefeitura vai lá e banca seu prédio depois. E esses valores que foram pagos, eles são previstos pela lei? Ou não. Esse foi... Isso é um vácuo, né? Na verdade, a prefeitura teria o poder de desapropriar eminentemente. Esse prédio está aqui, esse é o argumento, esse prédio está aqui sem cumprir função social, ele tem muitas vezes dívida de IPTU de milhões, desapropria, como é feito em outros lugares do mundo, né? Mas não, aqui ele vai lá e paga o valor de mercado. Você mencionou as pessoas sem teto, as pessoas em situação de rua, e eu queria entender um pouco sobre isso, porque aqui em São Paulo, como todos vemos, todo dia tem milhares e milhares de pessoas morando na rua. E eu queria entender como as ocupações, seja Ouvidor, seja Pamplona, seja outras ocupações que vocês conhecerem,
como eles lidam com esse problema? Se eles tentam integrar essas pessoas nas ocupações, se eles tentam assim mexer nesse, porque eu acho interessante até os movimentos muitas vezes têm as palavras sem teto no nome, mas na verdade ele se trata muito mais de pessoas vivendo em condições precárias e insustentáveis. Mas eu às vezes fico pensando se essas pessoas em situação de moradia de rua ficam um pouco fora de todas essas ocupações. Nós tentamos sempre fazer uma mistura, né? Tem pessoas que não conseguem pagar aluguel, pessoas que vêm da rua, mas é muito difícil você trabalhar com pessoas que vêm da rua, às vezes, até porque a gente talvez não tenha esse preparo também dentro dos movimentos de ter uma questão de assistência social mais forte. Porque essa pessoa ela já foi tão maltratada que às vezes ela também não consegue absorver. Você está dentro de um prédio que tem certas normas, que tem uma convivência coletiva e às vezes é muito complicado absorver isso. Então, às vezes a pessoa está na rua por problemas econômicos, muitas vezes também está por questões que ela se desentende com a própria família e você bota ela num lugar onde ela tem que conviver mais próximo de pessoas, né? Porque a ocupação ela acaba sendo uma vivência muito mais coletiva do que é qualquer apartamento, do que é qualquer condomínio habitacional. E aí, realmente ela não consegue se adaptar a essa convivência, onde você tem que estar tolerando várias coisas do que o outro faz e tá convivendo diariamente ali numa cozinha ou dividindo um banheiro. Enfim, a gente tem realmente esse problema e talvez é uma coisa que tenha a ser trabalhada dentro dos movimentos. Sim. Lá na Pamplona tem Tem três pessoas que moravam na rua, né? E uma antiga moradora de rua. Pessoas que moram na rua têm diferentes perfis, né? De jeito de se viver, né? Como o Guilherme falou, é que eu acho que vai muito do que a pessoa consegue já desenvolver. No Ouvidor tem um antigo morador de rua. Tem. Sim, O Williams também. Sim, então são três. É o Moca casal. também. Moca também, que Moca ficou na também. rua há um tempo. Então já temos 4. Porque tem pessoas que estão na rua que conseguem se movimentar bem, e aí certas vezes vão para uma ocupação por sua opção. Talvez não voltem para a rua por um instante, depois voltem para uma ocupação. Tem outras que não conseguem alcançar isso, né, como o Guilherme falou, e também, como tu falaste, que usam a expressão sem teto, né? Eu participei junto com o Guilherme do cadastramento de moradores na Pamplona e tu vê realmente isso, né? Tu vê, o que é ser sem teto, sabe? Uma pessoa que consegue manter sua roupa limpa, consegue manter a sua família. Claro, está comendo de forma precária, porque está pagando um aluguel que é quase o valor do seu salário, consegue ter um emprego, ter um cartão para fazer o seu deslocamento no metrô, apesar de não ter escolha, de ser sempre na hora do rush e isso ser bem sacrificante. Uma pessoa que se dispõe a viajar 2, 3 horas de um lugar para ir trabalhar em outro, essa pessoa... Se tu olhar assim, isso é um trabalhador, mas é porque ela ainda tem força para não ser um sem-teto. Porque é bem ali, assim, o degrau, sabe? Acho que até saiu uma reportagem da Folha, acho que uma das pessoas da vizinhança da Pamplona chegou a comentar assim, mas ele estava tomando café do meu lado, ele nem parecia tão pobre. Então, existe toda essa percepção de que o sem-teto é alguém que não está na última ali, mas é impressionante assim, como isso está alcançando já as pessoas que moravam ali em Itaquera, por exemplo, que agora dobrou o aluguel. Então, esse tipo é um perfil muito, muito característico de sem-teto hoje que está nas ocupações. Aí a pessoa vai para a sala de um parente, né? Tem uma moça de Itaquera que fez o cadastro lá na Pamplona. Sim. Exatamente por isso, porque o aluguel dela quase dobrou com a história do estádio. Eu sei que também lá, eu não sei se no Ouvidor, mas lá na Pamplona, que teve pessoas que estavam trabalhando lá perto, que até se acercaram ao prédio, né, para pedirem morar lá. Sim. Justamente eu esteve lá quando eu fui, teve um porteiro de um prédio perto, tinha né? o porteiro do prédio da frente. Porque aí você começa a entender, né, que a gente tem 2 vizinhanças lá, a que mora, que pode pagar para morar, e a que trabalha e mora em Guaianazes e pega todo dia seu metrô lotado, a linha vermelha, e vai para lá e paga um aluguel caro em Guaianazes também,
e vai até a Pamplona para trabalhar. Essas pessoas nos procuraram muito, assim, só pessoas da rua, lá acho que eram umas 5 famílias diferentes. Então E algum deles acabou morando lá? eu acho que tem uma moça que está morando lá, que ela trabalha, se não me engano, ela cuida de idosos Tem É do Home Angels. o Biraci também. no Biraci. E quando as pessoas chegaram lá no prédio para pedirem morar lá, eu sei que vocês fazem entrevistas, né? Vocês fazem entrevistas com as pessoas para quê? Primeiro a gente assim, tem que ser uma relação honesta, né? Tem que explicar para ela no que ela está entrando. Então a gente já faz a entrevista também além de coletar informações para dizer para ela também o que você está se enfiando, né? Tipo, não é tem uma questão muito importante lá para avisar para o pessoal, você não está resolvendo o seu problema aqui colocando um teto em sua cabeça. Não está ganhando uma casa. Você não está ganhando uma casa, isso aqui não está garantido, você está entrando para uma luta. E essa luta você vai ter que participar de atos, você vai ter que participar de várias coisas aqui dentro para você ter uma convivência coletiva também dentro desse espaço, não é você se trancar no seu quarto, dormir e trabalhar, se trancar no seu quarto, a gente não estimula essa continuação dessa existência tarefeira, assim, que você só trabalha, dorme e também não... E aí a gente também coleta informações para saber, né? Até tem informações interessantes ali que a gente queria fazer oficinas, por exemplo, a gente queria saber qual habilidade você gostaria de desenvolver aqui que contribuísse com todo o prédio. Então acho que isso também é do nosso interesse, até para estimular essa outra vivência da pessoa no prédio. Sim. E já teve casos de pessoas que não cumpriram com essas regras que foram retiradas do prédio? Olha, para você ser retirado do prédio, você tem uma coisa muito grave. Assim, a gente teve coisas dentro de ocupações que é questão que a gente não consegue aceitar, a questão de violência, por exemplo, violência contra a mulher, ou contra suas crianças, ou violência entre um companheiro e outro não são aceitas. Mas a questão de participação no dia a dia do movimento, a gente trabalha num sistema que a gente cobra a pessoa, realmente. Você tem que fazer mais, até porque se você está numa luta e você está aqui dentro de uma ocupação e você não participa dela, nós vamos perder, todo mundo vai ser prejudicado, não é porque eu do movimento, os coordenadores do movimento querem que você participe, é uma luta que é para você, né? Para os seus filhos, então vão ter que passar esse perrengue também. Entendi. Então, passando a outro assunto, eu queria perguntar um pouco, aliás, mais para vocês, sobre o assunto de propriedades públicas e propriedades privadas. Porque eu sei que tem algumas ocupações que realmente têm uma preferência para ocupar prédios públicos, realmente. E outros, eu não sei se tem, na verdade, alguns que procuram prédios privados, mas eu sei que lá teve muita conversa, lá no ouvidor, sobre o jeito que o prédio é público, né? E sobre a possível uso desse prédio, se teria que ser para moradia ou se não podia ser. Teve essa conversa lá ou... Então, quando nós escolhemos aquele prédio ali, ele ser público, nós descobrimos na pesquisa sobre ele, né? Então, mesmo se ele fosse privado, nós teríamos ocupado. Ou seja, não fez importância ao momento de ocupar o prédio? Não, tanto é que a Pamplona é um prédio privado e o Guilherme nos convidou para ocupar junto e nós estávamos juntos. Sim. Então, quando nós começamos a saber as possibilidades de ocupação, realmente, quando tu começa a te inteirar dos dados, tu começa a ver que realmente há uma especulação imobiliária, que há muitos prédios vazios, sem cumprir uma função social. Então, se tu acha que tu está em condições que tu não está conseguindo se desenvolver bem por não ter um espaço para tu viver e tu te desenvolver, se tu vai te disponibilizar para ocupar um prédio, na nossa articulação não teve uma preferência se é público ou privado. É claro que ele sendo público, eu acho que tem um impacto maior, né? Porque é um assunto de todos, né? Então, quando ele está lá paradinho, ninguém fala nele. Aí você ocupa, isso aí estava fechado há 9 anos, é público, tá com quem? Por que está aí parado? Tem pessoas que tomam interesse dessa forma, achando que está mal que seja ocupado, é isso? Hã? Quer dizer,
tem pessoas que acham que ao ser um prédio público não é para vocês ocuparem. Tem várias opiniões. Tem pessoas que acham que tem que ocupar mesmo, ocupar, apoiam. Ou pessoas que acham que tem que ocupar prédio público e não privado. Então as opiniões são diversas, né? Eu acho que vai da escolha de quem está mesmo se predispondo a ocupar um prédio, né? Eu queria saber, tem casos de prédios serem desapropriados que sejam públicos? É possível isso? Tipo, que viraram propriedade de um movimento? Talvez você saberia dizer? Tem alguns prédios que sim, que aí é o que acontece, eles não são desapropriados, né? Eles reformam, adaptam eles como uma habitação de interesse social, como eles chamam, um HIS. E isso é repassado para um movimento, que vai lá, tem sua lista de cadastro de pessoas, isso vai ser encaminhado, feito via CDHU ou Coab, enfim, o órgão responsável do Estado, da Prefeitura. Isso é feito. Teve alguns casos, eu não sei dizer de um agora, mas eu sei, por exemplo, acho que na Avenida do Estado tem 2 que são do governo do Estado, que foram distribuídos nesses movimentos. Públicos eu não estou lembrando mais privados que esses 41 recentes agora. São todos privados? Sim, porque são desapropriações, a Prefeitura foi lá e Sim. pagou os proprietários. E já teve precedentes para isso, né? Porque já tem vários prédios que foram desapropriados desse jeito. Um dos que, até um caso, né, o Mauá, que é um dos que o movimento está presente, junto com outros movimentos lá, MSTC, ASTC, a prefeitura comprou o prédio, só que o que acontece? Hoje moram lá dentro famílias, né? 237 famílias, e após ele ser reformado vai caber só 160. Destes, a prefeitura quer que só 20% fiquem com os movimentos que ocuparam e o resto vá para o mercado atender ao CDHU, enfim, todo esse... Mercado ou para vivenda social? Para pegar as pessoas, eu acredito que eles vão fazer uma mistura entre algumas pessoas da fila do CDHU e vão pegar outras e botar como Minha Casa Minha Vida aberto, eu imagino. Aham. E vocês já sabem quando vai começar esse processo? Precisa haver toda uma segunda negociação agora de tirar, porque as famílias, elas, com esses termos, eu acredito que eles não vão aceitar. Então, eles só vão sair de lá realmente com outros termos. Entendi. A ocupação Mauá é de quando? A ocupação Mauá, ela está com 7 anos. É uma das mais velhas? Ela e a Prestes Maia, que é ali também perto, são as mais antigas. Prestes Maia, ela foi ocupada algumas vezes, a primeira acho que foi em 2001. Então ela está... No sentido, vocês já falaram bastante sobre a dificuldade de pagar aluguel e de pagar aluguéis caros em lugares muito afastados. Mas de todo jeito, sempre vai ter, e tem pessoas que falam, a gente tem que pagar aluguel, porque vocês não pagam aluguel, sabe? Assim, o que vocês falam para essas pessoas? Qual que é o argumento para convencerem eles de que realmente é justo e que pode ser isso? A gente também não é boca para todos os ouvidos, né? Sim. Então, às vezes, esse tipo de discussão ele é uma retórica, assim, enfim. É uma questão de escolha, na verdade. Escolha ou necessidade, né? Escolha e necessidade. Eu indico alguns filmes sobre o capitalismo. Mas se todo mundo fizer isso, aí, quer dizer... Cria uma crise imobiliária? O que acontece, por exemplo? O aluguel hoje, ele não é uma forma segura de você viver. Tanto é que toda a história das políticas públicas de habitação no Brasil sempre se privilegiou, e até isso reflete um pouco na forma como os movimentos agem hoje, que a única forma de você morar dignamente é você ser um proprietário. Então, o que é a Minha Casa Minha Vida? Eu sou um proprietário depois de ser subsidiado. Então, o aluguel é uma forma muito insegura de se viver, e para uma família, e não existe um controle de quanto esse aluguel vai subir terminando um contrato, e até muitas famílias não têm um contrato formal. Então, o aluguel hoje no Brasil ele é uma coisa que a única lei que pauta ele é a oferta e demanda, é a lei de mercado. Então, como é que você vai confiar a sua existência, que você ter uma casa, depende da sua existência, numa questão de mercado? Então, você está ali confiando que o seu proprietário vai ser legal com você no próximo ciclo e não vai aumentar o dobro, porque se você pegar os números, São Paulo, nos últimos 6 anos, acho que foi 95% que subiu nos aluguéis de São Paulo, e o Rio, acho que foi 144, uma coisa assim. Então,
e o salário não acompanha isso. Então, como é que você vai trabalhar contra uma lógica dessa? Então, Eu acho que assim parece também que o que vocês estão fazendo assim, efetivamente, em muitos casos das ocupações, se eles virarem vivenda social, moradia social, que é o caso, ao menos em parte, com esses 41 prédios que vão ser desapropriados e outros de antes. Aliás, tem uma aqui na frente do nosso prédio que foi desapropriado há tempo atrás, que parece como uma medida interina da luta para a moradia social. Tipo um passo, vocês ocupam um prédio, daí ele vira moradia social. Mas eu queria entender, a prefeitura ou o Estado já tem papel em tentar criar moradia social? Já tem moradia social? Tem muita moradia social aqui no centro de São Paulo? Ou esse vai ser, digamos, umas das primeiras? Já existe prédios, já existe alguns. Que não foram ocupados primeiramente? Foram, Mas já tem existem. alguns que não? Tem alguns que foram construídos para ser? Tem, imagino que sim. Tem casos de terrenos de prefeitura, enfim, terrenos apropriados que acabaram virando, mas a maioria realmente são antigas ocupações que acabaram virando essas habitações de interesse social. Ou seja, quase todos foram antigas ocupações. Então, assim, virou o processo de criar moradia social, é isso? Vocês concordam com isso? Vocês acham que a prefeitura teria que ter um papel mais ativo em criar moradia social já de por si? Eu concordo, até porque a demanda é muito maior do que o que eles têm feito. Mas você acha que eles não teriam que estar também ativamente criando moradia social aqui na cidade? Deveriam, porque tem muitos espaços que não cumprem função social. Então, eles mesmos já poderiam estar de olho e fazendo algo. Parece como um atalho para eles, né? Parece como um atalho. Usam vocês... Você está aliviando a pressão que os movimentos exercem, né? Porque se você atende os movimentos, aí você não... Parece que o problema some. Mas não, está chegando mais gente. E a questão é essa, eles estão resolvendo isso de uma única forma, né? Que é realmente essa questão de, a gente vai dar propriedade para essas pessoas. A gente tinha um movimento, por exemplo, de fazer um parque de locação social, por exemplo, que a prefeitura, ao invés de tornar as pessoas proprietárias, ela fique dona e alugue subsidiado para as pessoas. Isso. Mas esses prédios não ficam nos mãos do Estado? Eles ficam propriedade privada? Eles não ficam moradia social mesmo? Não, uma moradia que se chama habitação de interesse social, mas acaba o proprietário virando essas pessoas que se inscrevem lá e que estão na necessidade. O proprietário legal e para sempre? Isso é exatamente igual como é um Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Vira uma propriedade privada realmente individual. Entendi. E essa é a questão, né? Porque é uma forma só que se usa para resolver esse problema. Não se tem, por exemplo, um parque de locação que seria sempre um ativo da prefeitura auxiliando as pessoas que realmente necessitam. Né? Esse é um modelo que, por exemplo, na Inglaterra, já foi bastante destruído por sucessivos governos conservadores, mas a gente já teve milhares e centos de milhares de casas e apartamentos de moradia social, propriedade do Estado, alugados para as pessoas que precisarem. Porque se você tem isso, que é um aluguel protegido, né, e você também, sei lá, melhora as leis da questão do inquilinato, você já tem uma alternativa de tornar o aluguel uma coisa segura também, não só resolver todo o problema tornando as pessoas proprietárias e achando que essa pessoa vai para sempre ter uma necessidade, não vai conseguir, sei lá, entrar no mercado, enfim. Tá bom. Aí, eu acho que vamos fechando. Eu vou oferecer para vocês, se quiserem falar sobre mais coisas. Mas eu queria entender também, as pessoas... o que nós falamos sobre, primeiramente, é sobre a arte. Qual que é o papel da arte nos prédios de vocês? Eu sei que no ouvidor é fundamental, né? Mas eu entendi que são muitos artistas, muitos músicos, mas vocês também fazem, tipo, atividades, convidam o público. Qual é o papel da arte e o porquê da importância para vocês dentro da ocupação? Quase todas as pessoas que ocuparam o ouvidor desenvolvem atividades artísticas. Então,
por ser um prédio público, sempre os nossos projetos sempre foram as nossas colocações, que teriam atividades abertas ao público no ouvidor, que inclusive foi um dos pontos que foram levantados na reintegração, de dizer que para tudo o que nós queremos fazer no prédio, ele não apresenta segurança. Não apresenta segurança. Então, para nós foi um processo natural fazer arte dentro do prédio, porque a gente acorda de manhã, todo mundo já tem vários projetos em andamento e estamos produzindo o tempo todo. Então, entramos numa ocupação ela já e também se recebeu muitas pessoas, né? E no caso do movimento do MMRC, a gente achou maravilhoso porque durante o processo de ocupação do ouvidor nós conhecemos o Guilherme, e o Guilherme sempre teve a ideia de misturar essas famílias que daqui a pouco têm funções de trabalho diárias com pessoas que se dedicam integralmente para a arte, misturar isso tudo dentro de uma ocupação para ver o que dá. Exatamente, para transformar aquela rotina da casa para o trabalho, do trabalho para casa, sem perspectiva de Chega daqui a pouco, tu diferente. chega no prédio e está tendo um cinema, sabe? Cinema, Tipo uma isso. oficina de inglês, uma aula de desenho. E lá em Pamplona também, na Pamplona? Sim, como eles falaram, né? Até quando a gente começou a planejar e a questão da entrada deles foi justamente porque se a gente está lutando por uma transformação de sociedade, a gente tem que começar a pensar também na questão do indivíduo, né? E o indivíduo que está lá vivendo aquela existência tarefeira de meu dia, meu trabalho, e eu volto para casa e você já alivia a questão do aluguel, aí você começa a abrir talvez uma forma de novas existências para essa pessoa, né? Da pessoa conhecer, a gente falar talvez de política, não de uma forma de sentar todo mundo aqui, mas talvez de uma oficina de desenho e a gente trabalhando essas questões com essa pessoa e ela vai descobrindo coisas que no dia a dia, da contagem regressiva que a pessoa vive no aluguel e nesse cotidiano que ela está sempre no sufoco, ela não conheceria, né? Então, acho que a ocupação, ela acaba sendo uma transformação, um experimento social que você não tem em outro lugar nenhum, né? Se você vai num conjunto habitacional lá no fim do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida, você vai ter o Alphaville lá da classe C. Então, você vai ter fecha a minha porta e não conheço quem está aqui. Numa ocupação é diferente, né? Você tem essa convivência e acho que é importante ter esses projetos para estimular isso. Na Pamplona desenvolveram um trabalho muito bem feito de cozinha coletiva, onde um grupo de pessoas deu um start na busca por opções de alimentos sem ser comprando, podendo pegar reciclo de feiras, reciclo de alguns estabelecimentos comerciais. Supermercados, padarias. Para que as pessoas conseguissem desenvolver alimentos ali em coletivo, para não ter aquela coisa, eu estou sem dinheiro, eu estou lá dentro do meu apartamento e eu não tenho o que comer muito, mas se eu me unir com outras pessoas, eu vou conseguir desenvolver uma alimentação mais saudável e conhecer outras opções que não sejam só através de tu ter o dinheiro para pagar por esse alimento, né? Tem outras formas num campo urbano de tu operar. Então, esse relacionamento com quem se vira diariamente com essas questões e com famílias que estão dentro ali do seu apartamento, estão indo trabalhar, eu acho legal, eu acho importante. E até mesmo porque se tu sair do aluguel e tu achar que tu ganhou algum lugar, se tu não te politizar, tu não te reunir com as pessoas que estão dentro dessa ocupação, que isso é uma grande preocupação do MMRC, que é conversar com as pessoas para deixarem elas antenadas a esses fatos, é muito fácil uma pessoa daqui a pouco pegar o dinheiro que sobrou e fazer a prestação de uma TV de 42 polegadas. Inclusive, ao lado da cozinha, tem uma sala onde foi feita uma biblioteca, onde rolam rodas filosóficas. E na outra sala tem um espaço de vivência, onde pelo menos uma vez por semana tem cineclube. E geralmente são documentários na Pamplona. É que nós ajudamos a organizar a agenda da Pamplona. Aí são filmes de cunho político. Normalmente, semana passada passou Além do Cidadão Kane, que é aquele documentário feito por um jornalista da BBC sobre a concessão da Rede Globo, que foi proibido durante anos.
As pessoas assistiram e conversaram depois a respeito. Nossa, eu não sabia que era assim. E falando em cineclube e esse tipo de coisas, eu queria saber até quando as pessoas são bem-vindas para visitarem as ocupações de vocês. As pessoas podem ir? Sim, Podem. com certeza. Como eles podem saber? Como eles fazem Na isso? página do Facebook tem agenda de atividades. Você acompanhando no Facebook sempre que tiver atividades e também fora de atividades, né? Se quiser ir visitar, se tiver algum morador disponível para receber esse visitante, se combinar com algum morador. Sim. Recebemos muitos. Até na Pamplona isso era uma questão que, até por isso, das atividades culturais, que normalmente uma ocupação muitas vezes não é muito bem-vinda essa entrada, né, de você chegar ali na porta da ocupação e realmente quando ela serve só de moradia, você também não se sente bem entrando num espaço que só as pessoas moram, enfim, você está invadindo ali. Mas na Pamplona a ideia era realmente de ter esse espaço aberto, de a ocupação não ser fechada para dentro e sim ser uma casa onde acontecem coisas que seja uma função social também para as pessoas que trabalham ali no bairro. Não ser uma coisa fechada só porque agora isso aqui é uma propriedade nossa onde nós moramos. Não, isso aí É até legal que teve uma moradora que passou a morar lá no prédio no que ela foi fazer uma solicitação para tomar um banho. E foi recebida. Depois passou a morar no prédio. Uma moça que trabalha em frente quase e que estava morando na rua. Então é sempre uma porta aberta. Né? E ela foi morar lá ou ela foi? Tá morando lá. E, bom, muito obrigada por tudo. Acho que vamos fechando. Obrigadíssima Guilherme Lange, Thalita Bewley e Andy Marshall. Amanhã no nosso site do Fluxo a gente vai publicar uma matéria sobre as ocupações, tanto do ouvidor e da Pamplona, como do Anhangabahuts. Acho que vou ter que atualizar essa parte. Vamos visitar eles agora, ver o que está acontecendo lá, sobre o movimento do encampamento lá. Mas, e essa matéria também cobre um pouco também as outras grandes ocupações daqui do centro de São Paulo. Então, nós vamos fechando. Muito obrigada por terem assistido e obrigada, como sempre, toda a equipe aqui do Fluxo. E seguimos, acho que na semana que vem. E, bom, obrigada e segue o Fluxo.